Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém, sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela própria humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o Evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão. Viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou.
Dar a minha gratidão a Deus por o seu Santo Espírito ter inspirado o André a trazer este cântico que foi a introdução para o culto desta manhã. E penso que é uma mensagem poderosa esta que pudemos ouvir no cântico. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos orar. E eu convidava os queridos irmãos a inclinar o rosto e vamos orar. Santo e eterno Deus, chegou o momento de abrirmos a Tua palavra. Querido Pai, Tu nos vais falar através dela. Necessitamos, Senhor, de uma dose abundante do Teu Espírito, para que cada coração aqui presente possa estar aberto, receptivo àquilo que nos queres ensinar esta manhã. Predispõe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada visita, cada criança, para ouvir a Tua palavra. Repreende o inimigo para que ele não tenha lugar nesta hora, neste lugar. E que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus te pedimos estas graças. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de São Lucas. E vamos ao capítulo 19. E temos os versos 41 a 43. Diz-nos então a palavra do Senhor. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu só conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti, a teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Prezados irmãos, são poucas as vezes que a palavra de Deus, pelo menos no Novo Testamento, nos diz que Jesus chorou. Algumas vezes nós encontramos junto à tumba de Lázaro, e neste momento, quando Jesus sobe o Monte das Oliveiras, e uma multidão o acompanha com ramos de palmeira, porque Jesus ia fazer, nesse mesmo dia, a sua entrada triunfal em Jerusalém. O povo que o acompanhava ia todo entusiasmado, cantando, louvando, porque Jesus ia naquele jumentinho dar a entrada em Jerusalém. O povo imaginava que ia ser esse dia que Jesus ia ser declarado Rei de Israel. E quando chegam ao cimo da colina do Monte das Oliveiras, e Jesus avista a cidade de Jerusalém, diz-nos que ele parou. Parou, contemplou a cidade e, como lemos na Sagrada Escritura, diz-nos o relato, Jesus chorou.
Jesus chorou não porque estivesse a antever o seu sofrimento, não porque ele estivesse a antever o Calvário. Ele pôde ver tudo isso. Ele pôde ver aquela porta das ovelhas que durante mais de 1000 anos os cordeiros por ali entravam para sacrifício, que tipificavam a sua morte. Ele pôde ver que durante mais de 1000 anos aquela fora a cidade amada. Aquele foi o lugar onde era testemunhado o plano da salvação, onde profetas ali pregaram o arrependimento, onde profetas foram apedrejados, onde profetas foram rejeitados. E Jesus agora, neste momento, ao contemplar a cidade, ele chorou. Chorou por aquela cidade que nesse mesmo dia ia decidir a sua sorte eterna. Jesus chorou como um pai chora um filho extraviado que se afasta. Mas Jesus chorou por todos aqueles que iam perecer para a vida eterna a partir daquele dia. Diz-nos o Espírito de profecia. Estou eu a andar ao contrário. Diz-nos o Espírito de profecia, como os irmãos podem ler. Jerusalém fora a filha de seus cuidados e como um terno pai pranteia um filho extraviado, assim chora Jesus sobre a bem amada cidade. E vejam esta expressão que é extremamente importante. Quando o sol em declínio rápido se ocultasse no céu ocidental, terminaria o dia de graça de Jerusalém. É muito sério, queridos irmãos, e eu vos chamo a atenção para este aspecto. A sorte de Jerusalém ia ser ditada neste dia da entrada triunfal em Jerusalém. Não na morte no Calvário, mas este dia, segundo nos diz a pena inspirada, seria o último dia de graça para Jerusalém. Quando a presença de Deus se retirou, por fim, da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, posto que, sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. É muito sério, queridos irmãos. Tinha terminado o tempo de graça, mas os líderes espirituais ainda se consideravam como o povo escolhido de Deus. Continuou o ministério no templo, ofereciam-se sacrifícios sobre altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Tinha terminado o tempo de graça. No entanto, os sacerdotes e líderes continuavam a invocar a presença de Deus, mas já era um povo rejeitado. Um povo para o qual tinha terminado o tempo de graça. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. Vejam, queridos irmãos, que Jesus o fez e o Espírito de profecia nos apresenta de que todos os acontecimentos e todas as profecias das quais Jesus falou,
terão a sua aplicação para o tempo do fim, para os nossos dias. E então nos é comparado de que, assim como no tempo de Jerusalém tinha terminado o tempo da graça, diz-nos que vai chegar o momento quando a decisão irrevogável for tomada no santuário, os homens continuarão da mesma forma como antes, com as formas de religião, mas que o Espírito de Deus já se terá retirado deles e já se terá retirado da terra. Continuou o ministério no templo, mesmo depois da morte de Jesus. Continuou o ministério no templo, ofereciam sacrifícios sobre os altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. E agora pedi a vossa atenção, que não se distraiam, porque este é um ponto importante. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Que diz a palavra de Deus, ou diz o Espírito de profecia, a mesma desobediência, o mesmo fracasso observado na Igreja judaica se manifestam hoje nesta Igreja. Recebeu grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Havemos nós, de à semelhança deles, desperdiçar nossas oportunidades e privilégios até que Deus permita que nos sobrevenham ou nos sobrevirem opressão e perseguição? Queridos irmãos, a história de Israel se aplica a nós hoje como o povo do segundo advento, como aqueles que esperamos a brevidade da segunda vinda de Jesus. Deixaremos que a história se repita na nossa vida, na nossa igreja? Havemos nós, à semelhança deles, desperdiçar nossas oportunidades? É uma pergunta que nos está a ser feita para a nossa reflexão. Em Lucas capítulo 21, verso 7, porque este foi um assunto que interrogou e despertou o interesse dos discípulos. E no capítulo 21, o verso 7, e se nós pudéssemos ler até verso 5 a 7 para entender o contexto da pergunta dos discípulos. Falavam alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe, Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Os crentes da época de Jesus estavam ansiosos, preocupados e se interrogavam. Senhor, se tudo isso vai acontecer, quando é que vai ser? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá de que tudo isso vai acontecer do que tu dizes? E Jesus então vai-lhes dar um sinal, aquilo que eles precisavam de saber. E aqui temos, como o cerco de Jerusalém, aliás, nós não lemos os versos que nos... Os versos que nos diziam, no verso 20 a 22, que Jesus dá-lhes a resposta e diz, quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a hora da sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes,
E os que estiverem no meio dela, ou no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Minha pergunta: deu Jesus aos seus discípulos, à sua igreja, um sinal visível sobre o que ia acontecer a Jerusalém ou não? Concordam comigo? O sinal está aí. O sinal é este. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, chegou o momento. E qual era a ordem de Jesus que deviam de fazer? Escapem-se. Saiam das cidades. Quem estiver no campo, não volte lá. Fujam para as montanhas. E diz-nos o relato, o Espírito de Profecia e a história, de que nenhum dos fiéis filhos de Deus, seguidores de Jesus, que o amavam e o seguiam, pereceu na história de Jerusalém. Milhares de pessoas foram mortas em Jerusalém. A cidade foi incendiada, tudo foi queimado a fogo. Mas nenhum dos que amavam a Jesus e o serviam pereceu nessa cidade, porque estavam atentos aos sinais da desolação de Jerusalém. Estavam atentos e vigiavam e oravam para estarem despertos para quando esse acontecimento surgisse. Esse acontecimento é mostrado como ilustração para nós hoje. E então temos o slide do Espírito de Profecia, que nos diz então o seguinte: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Minha pergunta: temos nós algum ponto de referência para o qual devemos estar atentos como o sinal de fugir para as montanhas, sim ou não? Estão em dúvida? Que diz o Espírito de Profecia? Vejamos a conclusão. Será então tempo de deixar as grandes cidades, espaço preparatória, ao sair das menores, para lá retirados em lugares solitários entre as montanhas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Temos ou não um sinal ou um ponto de referência para o qual devemos estar atentos? Sim ou não, queridos irmãos? Temos um sinal. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Volto a perguntar: temos ou não, queridos irmãos, um ponto de referência para o qual temos de estar atentos para a proximidade da vinda de Jesus? Estão convencidos que temos ou não? Eu vejo alguns que têm um pouco de dificuldade em expressar-se, mas este é o ponto de referência, queridos irmãos. A Igreja cristã, a Igreja judaica, no tempo de Jesus lhe deu um ponto de referência, o cerco de Jerusalém. Para nós, é a lei dominical, ou seja, o decreto dominical. Continuando, porque é importante, ou hoje importante, conhecermos os movimentos ecuménicos na preparação da lei dominical. Porque é importante isso. Quando acontecer, aconteceu, não é? Mas Jesus dizia: vigiai e orai para não entrares em tentação. Quando virdes todas estas coisas a acontecer, sabei que eu estou às portas. Tomem atenção a esta
referência do Testemunhos Seletos, volume 3, página 142. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o quê? Leram o que diz ali? É o último ato do drama. Então quer dizer, meus queridos irmãos, que é muito importante estarmos atentos aos sinais que nos cercam dia a dia e estarmos atentos de que brevemente uma lei dominical vai ser publicada e posteriormente será um decreto dominical. E diz-nos então a pena inspirada pelo Espírito Santo, de quando surgir o decreto dominical, terminou o tempo de graça para o povo de Deus. Haverá tempo de graça para aqueles que ainda vão decidir durante esse período de tempo de perseguição. Mas para o povo de Deus, que conhece os sinais, conhece a palavra de Deus, recebeu as 3 mensagens angélicas, este será um ponto de referência para o povo de Deus. Assim como para os discípulos, para a igreja cristã, o cerco de Jerusalém era o sinal que terminou o tempo de graça para Jerusalém, também para o povo de Deus nos últimos dias, este será o ponto de referência. Precisamos estar atentos àquilo que nos rodeia, àquilo que acontece no dia a dia. Queridos irmãos, o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Já ouviram falar do movimento ecuménico, certamente, que isso há muitos anos que se fala do ecumenismo e movimento ecuménico. E sabem que esse movimento ecuménico é liderado pela Igreja Católica, embora tenha as igrejas evangélicas também interligadas nesse mesmo processo. E todo este processo de uma lei dominical é tratado de uma forma disfarçada completamente, com uma roupagem de aparência cristã, para que não desperte dúvidas. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do catolicismo. Conflito dos séculos, página 581. São advertências, são avisos para nós que estão escritas já há muito tempo. Sinais que testemunham o espírito de profecia no tempo do fim. Ou seja, aquilo que eu vos vou mostrar agora, alguns poderão conhecer, mas para verem como é que todas estas palavras que acabamos de ler do espírito de profecia, escritas já há 100 e tal anos, de que estas coisas iriam acontecer, como é que nos é dado hoje o privilégio de, com os nossos próprios olhos, os nossos ouvidos, podermos ver que essas coisas se estão a concretizar nos nossos dias e que muito breve iremos para casa. Escutem esta expressão de um jornal. Há um movimento chamado Alegria Partilha do Evangelho. E esta Alegria Partilha do Evangelho vai assinalar 50 anos de diálogo entre católicos e luteranos. Iniciativa esta está também inserida na preparação da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, marcada para
2017. Queridos irmãos, há 50 anos atrás, ou eu poderia dizer, no meu caso, há cerca de 45 anos atrás, havia os irmãos da igreja, os líderes da igreja, que pela graça de Deus ainda temos hoje alguns aqui que estão vivos. Eles falavam com entusiasmo da brevidade de Jesus. Falavam destes acontecimentos como se estivesse muito próximo. Eles hoje ainda, temos aqui alguns que estão vivos, que eles hoje podem testemunhar o que há 40 e 50 anos atrás eles ainda não viam, mas liam no Espírito de Profecia. E eles hoje podem ver. E eu recordo-me que houve uma época, há cerca de 45 anos atrás, mais ou menos, que havia tanto entusiasmo pregado pelos pastores de então sobre a segunda vinda de Jesus, que eu lembro-me de um slogan, e foi feito os pequenos autocolantes que dizia: Cristo vem, prepara-te. Era com entusiasmo que se falava disso. E nós levávamos esses autocolantes, oferecíamos, colávamos nos carros ou em casa, porque havia entusiasmo e vibrávamos com tudo isso. Com o decorrer do tempo, parece que se foi silenciando a voz acerca da segunda vinda de Jesus. E parece que agora que custa muito estar a falar sobre a segunda vinda de Jesus, sobre os sinais que nos circunvizinham. E vejam que há 50 anos atrás já a Igreja Católica está trabalhando com a Igreja... Com a Igreja? Não ouvi, irmãos. Com a Igreja Luterana, há 50 anos atrás. E o que é que diz lá a seguir? A iniciativa está a ser inserida na celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, marcada também para 2017, e que está a ser preparada em estrita colaboração com quem? Já viram com quem é que está a ser preparada? Por que é que surgiu a Reforma Protestante, queridos irmãos? Por que é que surgiu? Lembram-se porque é que foi? Porque é que Martinho Lutero, sendo um monge, decidiu contestar os ensinos da Igreja Católica? Porque é que ele sofreu na pele e por pouco não foi queimado vivo? Foi precisamente por causa de pregar a verdade que a Igreja Católica não ensinava. Porque é que João Hus foi queimado em praça pública? Porque é que o Wycliffe e tantos outros reformadores foram queimados ou foram mortos? Por causa da Reforma Protestante. E há 50 anos atrás tem vindo a ser trabalhado todo um processo em que hoje a Igreja Luterana diz: não há mais motivo para protesto, porque afinal nós chegamos a acordo e então não precisamos mais de protestar, porque fazemos todos parte da mesma grande família. Que diria Lutero, João Hus, Calvino, Tyndale e tantos outros homens de Deus que deram a sua vida pelo Evangelho, verem agora que os seus seguidores hoje renegaram toda a fé e se entregaram de mãos abertas ao catolicismo, àqueles que os perseguiram. Esta é a notícia, queridos irmãos, e é a realidade, e vocês vão ver em 2017 que este grande acontecimento vai ser comemorado. O ano passado, em dezembro, eu estive na Alemanha e fui visitar a cidade de Lutero. E é uma coisa extraordinária. Todos os edifícios onde Lutero ensinou, onde pregou, etc., está tudo numa revolução completa de restauração e preparativos para este grande dia. Mas para comemorar a reconciliação. Não há mais protesto. Dizia o Espírito de Profecia que havia de acontecer. Uma outra citação, também da Eclésia, Cidade do Vaticano, 7 de março de 2014. Papa Francisco recebeu esta manhã, em audiência, uma delegação do Concílio Mundial das Igrejas, afirmando que os cristãos têm de estar conscientes das divisões, não podendo
ignorar o quê? Não podendo ignorar o apelo à unidade. Está a falar para nós, queridos irmãos, entendam isso. E depois diz, se os cristãos ignorarem o chamado à unidade que lhes é feito pelo... Este Senhor não é referindo-se a Deus, é Ele mesmo. O Papa é o Senhor. Então ele diz, se os cristãos ignorarem o chamado à unidade que lhes é feito pelo Senhor, correm o risco de estar a ignorar o próprio Senhor e a salvação que lhes oferece através de quem? Através da Igreja. Portanto, o Papa está a dizer, se vocês adventistas ignorarem o apelo à unidade, estão a rejeitar a Igreja e a rejeitar o seu líder. Isto são as palavras acamufladas que aqui estão inseridas. Muito bem. Aqui temos uma... Este slide havia de estar, pode ser aqui, mas lermos aqui. Este é um encontro com os líderes mundiais pentecostais que estiveram reunidos com o Papa. Eu pus aqui só 3, que é este primeiro, o Brian Stiller, que ele é, digamos, é o embaixador-geral da Aliança Evangélica Mundial, uma associação global que representa cerca de 600 milhões de protestantes evangélicos. Ele foi ao Papa, porque ele o convidou a lá ir. E ele lá foi. Este Kenneth Copeland é orador, televangelista, fundador de uma organização cristã, e diz que ele, isto para sintetizar, é um movimento, ou representa um movimento evangélico pentecostal. Evangélicos, pentecostais, e aqui o Tony Palmer, bispo na comunidade das igrejas episcopais evangélicas anglicanas. Estes homens, estes líderes mundiais das igrejas protestantes, foram chamados ao Vaticano para conversarem e para a unidade que se pretende obter. Lembram-se do texto que lemos há pouco, do Espírito de Profecia. Quando virem o protestantismo estender o seu braço ao catolicismo, sabei que está chegado o tempo. Continuando, aqui temos uma outra notícia. Falando nesta segunda-feira, portanto tinha ali a data, nesta segunda há cerca de 350 fiéis na Igreja Evangélica, o Pontífice pediu desculpas pela perseguição católica aos pentecostais durante o regime fascista na Itália, quando a prática da sua fé era proibida. O Papa pediu desculpa aos protestantes valdenses pela perseguição que lhes foi feita. Este senhor, Geoff Tounassif, ele é secretário da Aliança Evangélica Mundial, que reúne 600 milhões de fiéis protestantes, destacou a reunião do Papa Francisco com cristãos pentecostais em Itália e afirmou que os fiéis evangélicos também têm que reconhecer as suas faltas e pedir perdão por ter discriminado os católicos. Israel, como vai ser em tudo isto? Será que Israel vai abdicar do sábado para se unir à Igreja Católica? Sabem, queridos irmãos, neste momento do processo, não preocupa muito ao catolicismo se os israelitas abdicam ou não do sábado, ou os muçulmanos da sexta-feira. Para eles não é isso o importante. O importante é que todos aceitem o domingo como um dia comum. Essa é a parte importante, porque o resto depois vem. Agora, o importante é que a questão do domingo se estenda a todo o mundo como um dia comum. Vamos já ver como é que isso vai ser estabelecido. Porque depois a questão do sábado, isso virá em segundo plano. Agora precisamos que todo o povo se acomode à ideia
de que o domingo é o dia da família, o domingo é o dia do ambiente, e é nesse dia que precisamos fazer festa. Todas as fábricas, comércio, nesse dia vão fechar. Este é o projeto. E quando tudo isso então estiver estabelecido e todos estiverem acomodados e o povo folga e se alegra com o domingo, então aí depois a questão do domingo surgirá a lei. Agora a lei virá. Como lemos há pouco, as coisas são feitas de uma forma camuflada para que não desperte atenção para os objetivos. Então, em Israel, esta senhora, a Levine Baskin, é a ministra da Justiça de Israel. Quem sabe inglês? Ali diz que ela quer um fim de semana de sábado e domingo. Sabem que em Israel o domingo é o primeiro dia da semana, onde começam as aulas, começa todas as coisas ao domingo. Como nós cá na Europa começa a segunda-feira, em Israel é o domingo, é o primeiro dia da semana, começam todas as atividades. Então a ideia agora é que ao domingo pare tudo. Estar de acordo com o decreto, digamos, ou seja, o pedido do Papa. Israel também vai guardar o domingo, embora mantenha o seu sábado. E então, o que acontece com Israel é que eles descansam sexta e sábado atualmente. Então vão deixar de descansar à sexta, poderão ter uma tolerância de algumas horas para a preparação do sábado, antes do pôr do sol, mas o que vai passar a ser é sábado e domingo os dias de descanso, como a Europa, como todo o mundo. Aquilo que para nós parecia ser difícil e impossível, está de uma forma disfarçada e matreiramente sendo trabalhada para que Israel também ceda ao mesmo objetivo, aos mesmos princípios. Continuando, diz-nos aqui o seguinte. Vocês sabem, ouviram falar que o Papa estabeleceu um jubileu extraordinário, Misericórdia e Votos. Portanto, diz-nos que no dia 13 de março de 2015, o Papa Francisco anunciou na Basílica de São Pedro a celebração de um ano santo extraordinário. Os irmãos pensam que recordam porque é que existe o jubileu, ou existia o jubileu no meio do povo de Israel. De 50 em 50 anos havia um jubileu no meio do povo de Israel. Ou seja, famílias inteiras que tinham sido levadas escravas, famílias que tinham perdido as suas casas por questões financeiras, ou as suas terras, ou o seu gado, ao fim dos 50 anos, ao soar o 50º ano jubileu, as famílias eram libertas, os escravos eram libertos, tudo voltava de novo a casa, tudo ficava livre. Era um dia de grande alegria. Então a Igreja Católica adotou essa ideia do jubileu e agora ele faz ou estabelece um jubileu extraordinário, porque agora ainda não era a data para o seu jubileu. Então é extraordinário. Então o que é que vai fazer nesse jubileu? E aqui peço a vossa atenção, que despertem, porque isto tem muita importância para nós. Um jubileu extraordinário centrado na misericórdia de Deus. Irmãos, estejam atentos. Misericórdia para cada um de nós, que vai ser aberta uma porta. Mas vejam o que diz lá. Este ano santo iniciar-se-á na próxima solenidade da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro deste ano, e concluir-se-á em 20 de novembro de 2016. A porta vai abrir-se, ou o ano de jubileu, neste caso, começa a 8 de dezembro e conclui-se a 20 de novembro de 2016. O que vai acontecer durante este ano? Nesta festa, ou na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a porta santa. Será então uma porta da misericórdia onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. Nós temos em Apocalipse uma mensagem da parte de Jesus que diz: eu abro uma porta, sabem o que é que diz a seguir? E ninguém a pode fechar.
fecho e ninguém pode abrir. Então o Senhor Papa Francisco chama a si essa prerrogativa de abrir a porta santa para ser um ano de graça, um ano de misericórdia para todos aqueles que quiserem aceitar o repto poderem entrar. E então continua dizendo, estabeleço, sabem o que é que esta palavra quer dizer? Estabeleço, ordeno, que no mesmo domingo em cada igreja particular, na catedral, que é a igreja-mãe para todos os fiéis, ou na concatedral, ou numa outra igreja de significado especial, se abre igualmente durante todo o ano santo uma porta de misericórdia. A misericórdia possui uma valência que ultrapassa as fronteiras da igreja. Entendam agora, queridos irmãos, a abrangência dessa estratégia. Ela relaciona-se com quem? Com o judaísmo, com o islamismo, que o consideram dos atributos mais marcantes de Deus. Israel foi o primeiro que recebeu esta revelação. O islamismo, por sua vez, coloca entre nomes dados ao Criador o de misericordioso e clemente. Também eles acreditam que ninguém pode pôr limites à misericórdia divina porque suas portas estão sempre abertas. Estão a ver a abrangência? Ele abrange já israelitas, muçulmanos, toda a gente é abrangida pela porta, para entrar na porta. Possa este ano jubilar, vivido na misericórdia, favorecer o quê? Favorecer o quê, queridos irmãos? O encontro com estas religiões e mais, e com as outras nobres tradições religiosas, como o caso da Igreja Adventista. Está a abranger a todas. Qual é o propósito? Que Ele nos torne mais abertos ao diálogo para melhor nos conhecermos e compreendermos. E agora está a parte importante. Elimine todas as formas de fechamento e desprezo e expulse todas as formas de violência e discriminação. Este ano jubilar tem o objetivo de abrir a porta a todos os crentes que são chamados de irmãos afastados ou crentes afastados, mas que agora têm a porta aberta para entrar e para serem recebidos. Quando a porta fechar, depois, cada um que não aceitou esse repto poderá então receber as consequências. Mas como isso não chegasse, também ouviram muito falar, certamente, deste documento que o Papa preparou, a encíclica papal. E esta encíclica, queridos irmãos, é uma encíclica que, vejamos que, enquanto o ano jubileu abrange, digamos, as igrejas, agora esta encíclica abrange as potências mundiais, todos os governantes e todas as pessoas numa outra vertente. Então esta encíclica vai, digamos, de uma forma disfarçada, camuflada, o Papa vai chamar a si a questão do ambiente para servir como, digamos, trunfo na mão para poder levar as nações a obedecer. E diz-nos a palavra de Deus que todos os reis da terra se puseram de acordo. Então, nós vemos que, neste momento, o Papa está lá para a América, nas suas digressões, nos seus preparativos para este fim. E em dezembro, então, será o grande encontro em França para tratar deste assunto do ambiente. E o Papa diz, não haverá mais fracasso. Até aqui vocês se têm reunido para estudar este assunto do ambiente e nunca têm chegado a acordo, mas agora não haverá mais fracasso. Agora quem manda sou eu. Ele toma a si este assunto, que é um assunto das nações, toma a si e todos os governantes dizem, sim senhor, é um grande trabalho que ele está a fazer.
em França. Sabem o que é que aconteceu em França no ano 538? No ano 538, não, 538. No ano 538, são os francos que vão ajudar o Papa a vencer aqueles que se lhe opunham, aqueles 3 reinos que fala a profecia. Os francos, os franceses, ajudaram o Papa a vencer os hereges. Em 1798, a França foi lá à Itália e prendeu o Papa. Ou seja, ferida de morte. E em França vai ser a ferida curada. Em dezembro de 1915, a ferida será curada, porque todas as potências da Terra ali vão estar presentes em França em dezembro deste ano. 2015, sim. 1915 estava muito atrasado. Muito obrigado pela correção. 2015, dezembro de 2015. Queridos irmãos, então, vamos ver só rapidamente um pouquinho desta história da encíclica. Eu fui buscar só um parágrafo nesta encíclica. Diz o seguinte: ao falar da natureza, da ecologia, há uma estratégia muito grande. E lá aparece este assunto. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros, com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, primeiro dia da semana, da nova criação que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos povos. De uma forma disfarçada, o domingo vai ser um dia de festa para darmos atenção aos pobres e também para cuidarmos da natureza. Agora, o que vai acontecer? Qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte: se é dado para os governantes das nações tomarem leis e decidir acerca desta história do ambiente, isso pode demorar muito tempo. Então o que é que ele fez? Chamou os autarcas das principais capitais do mundo, e mais alguns, ao Vaticano. E então o que é que ele diz neste artigo que vem no jornal, da Eclésia também? Diz-nos: Papa Francisco na Conferência Internacional dos... O que o Papa tem a ver com os governos, com as autarquias, queridos irmãos? Mas ele chamou os autarcas a si. Terminou nesta quarta-feira, 22/7, na sala do Sino do Vaticano, uma conferência promovida pelas Academias Pontíficas da Ciência e das Ciências Sociais sobre as mudanças climáticas e as novas formas de escravidão, 2 emergências sociais às quais se refere o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. E conhece aquela pessoa que está ali à beira do Papa ou não? Era o senhor Presidente da Câmara de Lisboa, como era na altura o Presidente da Câmara de Lisboa, também teve que lá ir, obrigatoriamente, porque o Papa o chamou lá. E ele teve que lá ir juntar-se com os outros. Vejam como a estratégia está tão bem montada, porque agora é-nos dito nesta encíclica de que cada cidadão tem que ser um guardião da natureza. Ou seja, todos estarem de olho uns sobre os outros, se cuidam da natureza, ou seja, prepará-los para a questão do domingo.
O papado, que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com o perigo de sua vida a fim de denunciar suas iniquidades. A sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. A história testifica de seus esforços astutos e persistentes no sentido de insinuar-se nos negócios das nações e, havendo conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo. Vai atingir os seus objetivos. Doa a quem doer, sofra quem sofrer. Vai atingir. Isto nos fala o grande conflito, página 358. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos, queridos irmãos. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente, sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, rumores de guerra são portentosos. Pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. A imposição da lei dominical precede fim do tempo da graça. Lembram-se de falarmos há pouco? O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine o tempo da graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o destino eterno. Apocalipse 12, ou aliás 7, 12 a 14, diz que eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E a última parte diz a ti e diz a mim: vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Queridos irmãos, estou a concluir. Queria-vos com isto dizer, queridos irmãos, que nós estamos a viver realmente, como lemos, tempos solenes. E líamos no início, o Espírito de Profecia nos mostrava, estaremos nós incorrendo na mesma sorte de Jerusalém? E a minha pergunta esta manhã para cada um dos meus irmãos é esta: até quando vais aguardar de te preparares para o encontro com Jesus? Até quando vais preparar-te para ordenar a tua vida para o desfecho da tua história nesta terra? Até quando vais aguardar que o teu orgulho ou o teu egoísmo permaneçam em que te fiques de costas viradas um com o outro? Se todos esperamos que brevemente estes acontecimentos vão dar-se, fazendo tu parte do povo de Deus que estás à espera. Se tens alguma coisa com o teu irmão que disse Jesus, vai ter com ele, reconcilia-te. E hoje, queridos irmãos, a Igreja devia de estar desperta para testemunhar deste grande acontecimento que muito breve vai surgir. O Papa está na América. Aquilo que ele conversa e que tem lá em privado, nós não sabemos nada. Mas o que sabemos é que depois de ele vir embora, decisões são tomadas e os seus intentos são realizados. O decreto dominical, como eu disse há pouco, virá após uma lei dominical. Uma lei dominical não é bem o decreto,
A lei dominical, digamos que agora todos os estabelecimentos, empresas, tudo estará fechado ao domingo. O decreto, diz Apocalipse, depois do decreto surgirá que ninguém poderá comprar e vender se não aceitar. E depois é um segundo decreto, digamos, que será o decreto de morte. Uma vez que tu não aceitas nem por uma forma, nem por outra, então vem o decreto de morte. Por isso, queridos irmãos, é tão importante que nós estejamos atentos para os movimentos mundiais, não para estarmos com medo do que vai acontecer, mas alegrar-nos no Senhor que temos informação hoje viva diante dos nossos olhos para quem é chegado os últimos dias. Como eu dizia, se há 50 anos nós vivíamos na esperança, na alegria do retorno de Jesus e em ver estes sinais a acontecer, hoje o Senhor nos dá a graça de vermos com os nossos próprios olhos, com os nossos ouvidos, as coisas a acontecer diante dos nossos olhos. Que estamos à espera, queridos irmãos? Que decisões vamos tomar? A Igreja precisa de despertar para este desfecho que vai surgir muito em breve. E a Igreja precisa despertar e dar testemunho para levantar bem alto a bandeira do Príncipe Emanuel. Aquilo que nós não fazemos em tempos de paz, o Espírito de Profecia diz que vamos fazê-lo em tempos de guerra. A lei da liberdade religiosa não está sendo posta, ou digamos, as suas exigências não estão em vigor duro como ele está preparado. Porque a lei da liberdade religiosa diz que se eu abordar algum de vocês ou alguma pessoa na rua para oferecer um folheto, eu posso ser denunciado. Porque estou a perturbar a paz e aquela pessoa. E outras coisas tem. Isto quer dizer que vai vir dias em que tu vais ter que ir oferecer o folheto e vais ser denunciado e pode ser preso. Mas agora temos paz. E ficamos aqui assim, termina o culto, cada um vai para a sua vida, não temos mais nada para fazer, ou vamos desfrutar até junto ao mar, ou cavaquear com amigos, aqui ou ali. Não quer dizer que seja ao sábado que tem que se fazer todas as coisas. Mas, infelizmente, durante a semana também nem tempo temos para testemunhar. Queridos irmãos, é urgente a Igreja encontrar-se e pensar seriamente e estes assuntos serem debatidos, conversados, não que andemos à procura de sinais, como alguém dizia. Não, não é isso. É ver que estamos a viver os últimos acontecimentos. E nós estamos a cair na mesma sorte do povo de Israel. Faço-vos uma pergunta. Quantas pessoas estavam preparadas para receber Jesus quando ele veio a primeira vez, como o bebé, como o rei? Quantos estavam preparados? Onde estavam os senhores da lei, conhecedores das Escrituras, que ensinavam no templo, que conheciam eles acerca da vinda do Messias? Conheciam muito e ensinavam. Mas quando os magos foram à procura, quem é que estava pronto para lhes dar informação? Quem recebeu a boa nova da vinda do Salvador? Um punhado de pastores, lá na montanha? Zacarias e Isabel? José e Maria? Simeão e Ana? E contam-se por os dedos. Onde estavam os senhores do saber? Que informações estavam a transmitir ao povo? Que reforma espiritual estava a ser provocada na igreja de então, porque ia chegar o Redentor? Não saiu Zacarias pregando: é chegada a hora, é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Essa mesma mensagem devíamos estar hoje a pregá-la, queridos irmãos. Mas estamos todos acomodados, cada um preocupado com as suas coisas. E o tempo se esgota, o tempo passa e chegou o fim. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a despertar para que saibamos o tempo e os dias que estamos a viver. Amém.